volta aqui com vocês. O nosso boa tarde a todos vocês novamente. Vamos continuar nosso estudo aí do processo administrativo e vamos aprofundar cada vez mais, né? Nós vimos aí de uma maneira genérica, tivemos uma visão integrada. Então agora nós podemos avançar um pouco mais e conhecer, né, o processo administrativo em todas as suas funções. E nós vamos começar falando com vocês na primeira das funções do processo administrativo, que é exatamente o planejamento. Pessoal, fazer planejamento significa que nós temos que estabelecer o que nós queremos fazer, mas é não fazer lá no futuro. Mesmo que esse futuro seja tão pertinho, mas isso é um planejamento. Eu posso planejar para um dia, um mês, um ano. Posso. Mas é assim. É o que nós pretendemos fazer e também o como devo fazer. É essa a primeira função do processo administrativo. Nós chamamos de planejamento, em que nós definimos qual é o nosso objetivo para que a próxima organização possa realizar. E decidimos também a respeito das tarefas e recursos necessários para que a gente alcance de forma adequada. E é por meio do planejamento que o administrador se orienta em direção aos objetivos. E são pelas ações necessárias para que ele possa se alcançar esses objetivos, utilizando métodos ou uma lógica e não ao acaso. Então, o administrador ele trabalha com métodos, com técnicas que ele se orienta para alcançar o objetivo. Não é uma coisa assim, eu vou fazer, não sei o quê. Não. Ele faz um planejamento, tem uma metodologia, uma técnica para fazer tudo. Se não vira uma coisa totalmente improvisada e aí não chega a lugar nenhum. Continuando a falar sobre o planejamento com vocês. Que esse planejamento, ele produz planos que se baseiam em objetivos e buscam os melhores procedimentos para alcançar esses objetivos de forma adequada. Então, é buscar qual é a melhor maneira de fazer as coisas. Então, lembrado lá de Taylor? Essa ideia vem para cá ainda. Assim, nós podemos dizer que planejar envolve solução de problemas, decisões, quanto qual é a alternativa que queremos no futuro. O professor, como é que é isso? Olha, quando vocês decidiram, né, estabeleceram o plano de fazer o curso técnico, vocês tomaram decisões, buscaram envolver uma solução, olha, eu quero no futuro, né, não ter problema, para eu garantir minha empregabilidade, melhorar minha empregabilidade e tal. E tomou decisão de qual seria a melhor alternativa. Eu faço só ensino médio, ou eu faço ensino médio e faço ensino técnico. Vocês escolheram fazer o ensino técnico porque entenderam ser a alternativa mais adequada. E assim, no planejamento, é que se estabelece os objetivos e também o curso da ação adequada para alcançar a melhor maneira possível. Pessoal,
guardem bem, porque nós fizemos uma observação aqui. Possível e ação adequada. Veja que, quando eu estabeleço objetivos, eu vou buscar os melhores procedimentos, né, os mais adequados, mas também vou ver a melhor maneira possível. Até porque, pessoal, na administração, nada é exato. E tudo depende. Mas, para a gente poder aprofundar os nossos conhecimentos nessa área do planejamento, nós vamos ter uma aula inteirinha só para falar de planejamento. Só para falar dessa função planejamento. Ô, professor, eu pensava que o senhor ia... não, nós estamos falando do processo como um todo agora. Mas depois nós vamos trabalhar uma a uma. Então, não percam as próximas aulas, tá, pessoal? Não percam as próximas aulas. Então, agora, dentro do processo administrativo, vamos ver a organização. E aqui, quando nós falamos de organização, nós estamos colocando para vocês que essa função, ela estabelece os meios e os recursos necessários para possibilitar a execução do que foi planejado. E isso vai ter reflexo de como a organização busca ou tenta executar o seu plano. E a função organização, ela está relacionada aqui, agora. A divisão do trabalho, o arranjo e alocação das tarefas. A divisão do trabalho é quem vai ser o financeiro, quem vai fazer a contabilidade, quem vai fazer o pão, quem vai atender lá no balcão, quem vai receber o dinheiro. É isso. Professor, lá na banca do meu pai, lá no mercado, é só ele que trabalha. Ele não faz divisão do trabalho, não. Faz sim, você que não percebe. Ele faz sim. Não tem um momento em que ele chega de manhã e faz a faxina? Ele é o faxineiro. Não tem um momento em que ele arruma a banca? Aí ele está fazendo os arranjos. Não tem um momento que ele atende o cliente? Aí ele é o vendedor. Não tem um momento em que ele recebe? Aí ele é o caixa, é o financeiro. Professor, porque o teu pai, como é empresário individual, ele executa todas as atividades. Quando ele for um supermercado, um hipermercado, com 1000 e tantas lojas esparramadas pelo mundo afora, e for um grande empresário, aí você vai ver, né? O teu pai vai dividir a função, ele não vai fazer tudo. Aí ele vai contratar uma pessoa para fazer a faxina, outro que vai fazer a exposição. Vai ter. Como vocês veem aí no supermercado, na cidade de vocês, nos mercadinhos, nas lojas, nos bancos. E também aqui se passa também a função. Né? O agrupamento de equipes, e esse agrupamento de equipes, né, está relacionado aqui às funções, né, aos recursos necessários para que essas equipes realizem os trabalhos. E normalmente essas alocações e divisões de equipes são feitas em departamentos. Então, aí vocês vão ver, em algumas organizações, o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de produção. Aí dentro do departamento de produção pode ter diferentes também divisões, como divisão de produção de doces e salgados, ou a confeitaria, ou então a parte de panificação, para fazer macarrão, bolo e tal, e muita coisa. E também tem lá, no financeiro também se divide. Tem contas a pagar, tem contas a receber e outras mais. Né? Então, é nesse momento que acontece essa alocação e divisão do trabalho. Também, dentro da função organização, nós podemos dizer que é onde ocorre o processo de arranjo e alocação do trabalho, e é onde também se estabelece a atividade
no arranjo, e a autoridade, e também, quando fala de autoridade, vem junto a responsabilidade, e também os recursos que são colocados à disposição dos membros da organização, para que eles possam alcançar o objetivo organizacional. Então, cada um vai fazer um pedaço. Tá? É a divisão do trabalho. Aqui é para não sobrecarregar um. Professor, esse negócio de divisão do trabalho é importante, porque meu pai chega em casa, chega exausto, depois do dia de trabalho. Mas ainda ele vai crescer, ainda vai ser maior um pouquinho e vai dividir esse trabalho. Assim também, continuando falando sobre organização, nós podemos dizer que aqui é um processo de engajamento das pessoas em uma atividade ou um trabalho que é executado de maneira conjunta e estruturada para alcançar o objetivo. Assim, também, nós vamos ter uma aula inteirinha só para falar para vocês, para aprofundar esse conhecimento de organização. Tá? Então, podemos falar com vocês agora sobre a direção. E quando nós falamos de direção para vocês, pessoal, aqui nós estamos falando lá da loja, é a abertura da loja. É o abrir a loja para começar a receber os clientes, é começar a funcionar mesmo. Tá? É a colocação que a gente chama de... vamos pegar aqui a direção, marcar aqui primeiro. Nós falamos, do colocar a organização em marcha. É aqui. Agora é o fazer. Pessoal, essa função, ela é de grande importância, porque é nesse momento que o administrador faz uso da sua influência para ativar e motivar as pessoas para que elas possam alcançar o objetivo organizacional. E assim a direção, ela envolve um processo de influenciação, de comunicação e motivação, para que as pessoas possam desempenhar suas atividades essenciais. Lembra que a gente falou de competências numa aula anterior? É aqui, liderança, é isso aqui. O professor continua afirmando que lá eu sei, lá na banca do teu pai, só ele que trabalha, Mas ele faz tudo isso para ele mesmo. Ou vocês pensam que não? Vocês podem ver, as pessoas que têm trabalho individual fazem isso aqui, sim, eles se comunicam para eles mesmos. E aí eles conseguem externar uma questão cativante. Ele está motivado, ele consegue influenciar os clientes. Ele mostra-se tão cativante, ele se auto-influencia o tempo todo. E professor, eu pensei que ser empresário individual era coisa fácil. Não, não é coisa fácil, não. O empresário individual, ele tem que fazer tudo que o administrador coloca outras pessoas para fazer. Então, ele, além de planejar, ele, além de comandar, ele tem que executar, ele tem que organizar e executar. E mais, tem que controlar também. Então, podemos dizer que a direção é um processo de influenciar e orientar as atividades relacionadas com as tarefas dos diversos membros da equipe ou da organização como um todo. Então, não é uma coisa fácil, não. Tá? Professor, mas eu não tenho... Espera aí que a gente vai responder esse negócio se você tem ou não tem jeito para isso.
Vamos passar primeiro pelo controle para depois a gente explicar essa questão se tem ou não tem jeito. Lembrando para vocês, né, aqui, que nós vamos ter uma aula também, né? Vamos ter uma aula inteira para a gente especificar mais essa questão da direção. Nós vamos avançar muito a respeito disso. Vamos botar bem verticalizado mesmo. Mas aí, para a gente poder verticalizar bem nas próximas aulas, pessoal, eu preciso um pouco da participação de vocês do chat, tá? Preciso mesmo para a gente poder saber, tá certo? E aí, Elequim, se tiver dúvida, né? Vão colocando. Queimada Nova, Ribeira do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova. Sandra Mota também, né? Está acompanhando, mas pode, Jusilene também, né? Pode também aí, colocando aí, para a gente poder, né? Dar uma verticalizada boa nesses assuntos. E assim nós chegamos ao controle do nosso processo administrativo. E esse controle do processo administrativo representa que nós vamos fazer um acompanhamento, um monitoramento e avaliação de desempenho organizacional. E isso é o momento que a gente está fazendo verificações para ver se tudo está sendo realizado de acordo com o que planejamos. Ok? Então, aqui nós temos que ver tudo isso. Se o que está organizado, planejado, dirigido, se está acontecendo como foi. E o controle, pessoal, está relacionado, é a atividade que está relacionada com o manter a organização. Veja só, né? O controle está relacionado a manter a organização no caminho adequado para alcançar os objetivos. Claro que o controle não é travado e nem o planejamento é travado. Mas esse controle também, ele permite correções quando necessário para atenuar os desvios. E esse controle, essa correção, pessoal, ela não é somente, o plano é para fazer assim e tal, e quem sair fora não vai fazer de forma diferente. Não, essa permissão de correção significa assim, se eu fiz o planejamento para produzir, vamos supor assim lá na padaria, para produzir 500 pães nas terças-feiras pela manhã. E aí está sendo produzido 500 pães, tá, mas não a venda está matando para 600, 700, 800, não tá, chega 3 horas da tarde, não tem mais pão, eu já fiz os 500 pães e não tem mais. Então, significa que você precisa fazer a correção, inclusive no planejamento. O teu planejamento foi abaixo, foi muito abaixo do que a demanda de mercado, então você vai ter que se ajustar. E falou assim, opa, 500 pães não dá, não tem que ser 600, 700 e tal. Aí você vai fazer novas estimativas, refazer o planejamento e já vai entrar no processo produtivo novamente. Mas também pode ser que a equipe não esteja realizando a produção dos 500 pães. E aí você vai ter que fazer ajuste no processo produtivo. Pode ser isso, para fazer correções, tá? E ver o que está acontecendo no processo. Então, nós podemos dizer também que é um processo de assegurar que as atividades atuais estejam em conformidade com as atividades planejadas. E se não está em conformidade com as atividades planejadas, aí se faz necessário fazer ajustes ou correções quando necessário. Então, pessoal, lembrando para vocês, mais uma vez, que nós vamos ter aulas específicas, tá? Nós vamos ter aulas específicas sobre todas as etapas do processo de planejamento. Mas vamos avançar um pouco mais na nossa aula de hoje e dizer para vocês que o planejar, o administrador,
Aqui, ó. Já, quem manda nova, olha aí. O administrador, ele deve planejar, organizar, dirigir, controlar as atividades da organização, tanto da organização quanto da sua unidade específica. Então, se ele é o administrador geral, o presidente da empresa e tudo mais, ele é o administrador da toda a organização. Mas ele pode ser um administrador somente da área financeira, somente da área de marketing. Pode, não tem problema não. Então, nós temos aqui, né, essa atuação do administrador visando alcançar seus objetivos. E temos também que o ideal entre todas essas atividades do processo administrativo, elas sejam balanceadas com pessoas, né, que têm as características. Veja só, vamos ter entre vocês, eu estou afirmando, entre vocês, vamos ter pessoas administradoras que vão ser excelentes planejadores, outros também vão ser bons organizadores e outros, né, vão saber dirigir muito bem. Ou então, nós vamos ter também outros que vão ser ótimos controladores. Veja que aqui nós temos 4 funções, né? 4 funções possíveis de ocupações dos administradores. É isso? Tem pessoas que atuam só, né, na empresa, só como planejador, na área de planejamento. Tem outros que é só na parte de organização, que é alocação de recursos e tudo mais. Esse da alocação de recursos tem muita coisa próxima aí do RH, tá, pessoal? E tem também da área de administrativa também. Eu dirigir, controlar auditorias, né? O dirigir é o executor mesmo, né? É o supervisor. É aquele que faz as coisas movimentar. É o líder dentro da organização. Agora sim, pessoal. Conduzir as atividades dentro das organizações é necessário ter planejamento, organização, controle. Não tem como conduzir ideias dentro de um processo administrativo sem planejamento. Não tem como. Afinal de contas, ninguém é perfeito e nem também o mundo é perfeito ou parado. O mundo é perfeito de acordo com aquilo que você vive e convive. Então, faz-se necessário para a gente saber conduzir e equilibrar todos esses aspectos e seu conjunto para ser um bom gestor. Tudo isso que a gente falou, para que a gente possa ser um bom gestor, nós precisamos dar um equilíbrio em todas as funções do processo administrativo. Vejamos também que como trabalho fundamental para um gestor, é organizar, dirigir, liderar e controlar. Planejar, organizar, dirigir. Isso é fundamental para todo gestor. Se vocês um dia quiserem ser gestor, saibam que o processo administrativo é fundamental. E é básico para a atividade profissional. E veja só, que a maior parte da gestão, é muito enorme, vão estar focados no desperdícios. E quando nós temos muito desperdício, pessoal, nós podemos dizer também
A ausência ou uma gestão desequilibrada ou inadequada. Falta de planejamento, organização, direção e controle, né? Problema e gera muito desperdício. Então, nós podemos dizer que precisamos de mais gestores em nossas organizações. Professor, mas a empresa não vai ficar muito inchada? Não, tem que ser proporcional ao tamanho da empresa, né? E também na divisão dos trabalhos, tá? Tá certo? Não é para inchar a empresa. Aí eu vou contratar. Não, não é isso não. Tem que ser adequados, tá? Assim nós podemos apresentar para vocês um resumo do processo administrativo. Então agora, nós vamos conversar com vocês sobre tudo que nós conversamos desde o início da aula, fazendo um resumo para vocês. Então, o processo administrativo envolve atividades do gestor, desde o início, ou seja, lá no planejamento, na preparação ou a organização, nos meios, ou seja, na direção e o final, o controle, mas também temos como consequências do processo administrativo. Opa, aqui não é esse ainda. Temos ainda aqui a definição de objetivos, qual é o caminho que nós vamos seguir, conjugar os recursos, matéria-prima, tecnologia, pessoas, fazer esse conjugamento, exercendo a nossa competência, para que isso possa ser possível, motivando, ativando, conduzindo as pessoas, para que elas possam executar as atividades que são planejadas, e ao final também nós precisamos fazer um monitoramento e uma avaliação para que tudo que foi planejado, organizado, dirigido, possa alcançar o objetivo definido. Professor, o senhor fala tanto de objetivo, o que é esse tal de objetivo? Vamos supor que você está planejando aí vendas, tá? Então você é o supervisor de vendas aí na região de vocês, você tem aí uma equipe de 3 vendedores, você é o supervisor, e aí você está organizando uma equipe de 3 vendedores. Então qual é o objetivo? A organização te passou um objetivo, olha, você para vender aí 3.000 peças, né, por mês de determinado produto, né? Professor, mas 3.000 peças não é muito? Não, depende do produto. Se eu falar para você que você tem uma meta para vender 3.000 veículos pesados, carretas, né? Aí na cidade de vocês, aí eu estou fazendo uma loucura, né? Dizer que vocês vão aí, né, em Parnaíba, tal, vender 3.000 caminhões, carretas, bitrem, em um mês, isso é loucura, né? Mas se eu disser que é para vocês venderem 3.000 bombons, ou seja, balinhas, né, ou chicletes, professor, mas balinha todo mundo consome. 3.000 balinhas então é pouco, né? Mas 3.000 caminhões é muito, né? Então tem que o planejamento é feito, né, de forma adequada para atingir os objetivos, e a avaliação é para isso. Aí nós também temos que dizer que o processo administrativo é o meio condutor que o gestor utiliza para entregar os resultados da organização e torná-la competitiva e sustentável ao longo do tempo. Lembre-se, é muito importante esses conceitos, né? Esses 2 últimos conceitos, competitividade e sustentabilidade, né, eles estão, além de importantes, né, eles estão intimamente relacionados com a distinção entre administração e gestão. Professor, nós vamos começar a distinguir agora para vocês o que é administração e o que é gestão. Tá? Vejamos então, aqui. Quando nós falamos em administração, nós estamos falando de uma ciência que tem suas funções administrativas,
planejar, organizar, dirigir, controlar, como forma de conduzir para o alcance dos objetivos. Aqui, nós estamos falando que se trata de aspectos gerais e abrangentes em termos de definição de objetivos, estratégia, planos, estratégia para que seja alcançado. E também incorpora-se a gestão do conhecimento corporativo, arquitetura organizacional, cultura, competitividade, sustentabilidade. Veja, pessoal, que aqui são coisas bem mais abrangentes. Aí, quando nós falamos de gestão, aí nós estamos falando de gestão como ações também de planejar, organizar, dirigir e controlar atividades organizacionais. Vamos pegar aqui. Mas consiste na aplicação prática dos conceitos e conhecimentos da ciência da administração e que faz parte também do termo executar, elaborar os seus planos, também faz parte, da organizar a infraestrutura, lideranças, equipes, desempenho, controlando os resultados e proporcionar as ações. E isso nós temos ações necessárias para um ciclo novo, né, gerencial, progressivo e melhorando. Mas sim, nós podemos também colocar para vocês que administrar e gerir representam, respectivamente, um papel macro e um papel micro. Nós estamos falando do quê, do como. E administra quando se fala de um papel que envolve a totalidade, ou seja, um papel macro dentro da organização. E gerir, ou gere, vamos pegar até de outra cor, o gere, quando o papel está focado em uma das unidades ou função. Então, aqui nós temos questão de abrangência do uso do termo administração e do termo gestão. Quando nós falamos da administração das organizações, dentro desse conceito, quando fala administração da organização, é ao todo. E quando nós falamos de gestão, a gestão para nós, entendemos que são das partes gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de produção ou operações, e assim vai. Tá? Vimos aí. Ô, Nina, tira isso aí para nós. Vimos aí que essa diferenciação, administrar está num aspecto mais macro e gerir no aspecto mais micro. Né? Então, nós estamos prontos agora para ver o processo administrativo como um todo. Então, nós vamos ver as 4 funções do processo administrativo como um todo. Deixa eu só aguardar e limpar essa tela. Eita, foi para outro canto. Pronto. Aí, tá joia. Obrigado, Neide. Assim, nós temos aí o nosso processo administrativo nas 4 funções. Veja que no início nós colocamos somente como insumos entradas e agora nós estamos colocando aí, que nós vamos ter como entrada dentro da organização e no processo, nós vamos ter aqui agora as competências, né, de gestão, de liderança, de comunicação, motivação, resolução de conflitos como entrada, mas também temos os recursos que continuam entrando na organização, sendo aí as pessoas,
os recursos financeiros, materiais, informação e tecnologia, que vão passar por todo o nosso processo administrativo de planejamento, definindo os objetivos, os meios, organizando, ou seja, realizando a estrutura e designando responsabilidades também. E vamos entrar na direção ou liderança, que é a atuação, o engajamento das pessoas, motivando essas pessoas, influenciando para que essas pessoas estejam engajadas para realizar a atividade conforme planejado. E vamos ver, monitorar em todas as etapas, pessoal, em todas as etapas, inclusive aqui na porta de entrada, também fazer o monitoramento, monitorar o planejamento, monitorar a organização, a liderança, a direção, a liderança, também o próprio controle para ver se as coisas estão acontecendo de acordo com o planejado ou se há necessidade de fazer correções. E assim, nós vamos ter lá como saída um desempenho. Aí, quando falamos de desempenho, nós vamos ter produtos, serviços, realizados com eficiência e eficácia. Mas também nós vamos ter os nossos resultados, que esses resultados podem ser mais do que produtos e serviços, que é o alcance dos nossos objetivos, a satisfação do cliente, a lucratividade e valor agregado para a organização. É muito mais do que isso, né? Muito, mas muito mais mesmo. Então, resumo, sintetizando mais, nós temos aí que o processo administrativo tem planejamento, organização, direção e controle, que tem como característica desse processo um ciclo repetitivo, interativo, sistêmico, nos níveis organizacionais estratégico, tático e operacional. Então, nós temos aí que os níveis institucional, tático e operacional são feitos planejamentos também nesses níveis aqui, estratégico, tático e operacional. E no estratégico envolve a estrutura da organização como um todo, a direção e o estágio. É a cúpula da organização. No tático, nós temos o desempenho departamental que fica mais a cargo da gerência e o controle é tático. E no operacional, o desempenho de cargos e tarefas, supervisão e a realização, a operacionalização em si. Então, pessoal, nesse quadro aí a gente fez um resumão de tudo que a gente viu na aula de hoje. E aqui nós vamos colocar para vocês aí algumas questões para a gente, umas questõezinhas bastante básicas aqui, Veja aqui. A primeira delas está aí para vocês. Para ser bem-sucedido em todos os desafios e segredos, o segredo está em adquirir competências duráveis, aquelas que, mesmo que em tempos de rápidas mudanças e imprevisibilidade, não se tornam obsoletas nem descartáveis. Assim, quais são essas 4 competências? Pessoal, no chat aí, por favor, coloquem a resposta, 1 minutinho para vocês, tá? Basta colocar só as competências. Não precisa explicar elas todas, se eu sei que para explicar vai um bom tempo. Cadê as respostas? Pessoal, dá uma checada aí no IP aí para ver se no IPTV para ver se está funcionando a mensagem. Vamos checar aí, pessoal. Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis,
Joca Marcos, Parnaíba, PI7, Queimada Nova, né? Vamos ver se está funcionando esse chat. Queimada Nova, ainda tem dúvida, né? A respeito, né? Queimada Nova, para o processo administrativo é o que é administrar, é como um todo, tá? Beleza? Então, conferindo aí as competências, né, para que realizar, conjugar todos os recursos e também aqui nós precisamos, para fazer tudo isso, ter as competências que são conhecimento, habilidades, julgamento e atitudes. Pessoal, essas são as competências que vocês devem buscar. E eu vou dizer mais para vocês. Habilidades de conhecimentos é aprender o que fazer. O conhecimento é aprender o que fazer, é dominar a técnica mesmo. As habilidades é saber aplicar o conhecimento. Qual é o momento que se aplica o conhecimento? Saber fazer julgamento é saber bem o que é importante em cada momento. Tá? Poder fazer escolhas também. Mas isso tem que ser com equilíbrio. Né? E ter atitude, pessoal, é o fazer mesmo, é saber fazer. Agora sim, eu tenho conhecimento e eu tenho também as habilidades. Eu vou deixar para vocês duas outras questões, tá? Tá com um padrãozinho aqui também de resposta. Dessas duas outras questões, para que vocês exercitem, tá? Nossas referências estão aí para vocês. E o nosso muito obrigado e até a próxima.